Bom dia, boa tarde, boa noite, meu irmão e minha irmã, a paz do Senhor Jesus e o amor de Maria. Eu não sei em que momento que você vai estar acompanhando este vídeo, mas fica aqui o meu cumprimento a você. Para quem não me conhece ainda, eu sou o Juliano, sou aqui da cidade de Getulina, da paróquia Nossa Senhora da Assunção e sou servo no grupo de oração Cristo Rei. Hoje, sexta-feira santa, um dia muito especial para nós católicos, para nós cristãos do mundo todo, não é? Um dia de muita oração, de muita reflexão, um dia de vivermos esta paixão do Senhor. E o evangelho de hoje é um evangelho muito extenso, um evangelho carregado de significados, um evangelho que nos traz muita luz, um evangelho que nos traz muito questionamento. É provocativa a palavra do Senhor, né? Eis o tempo de conversão, eis o dia da salvação. Ao Pai cantemos, juntos andemos, eis o tempo de conversão. Então que realmente nós tenhamos feito uma quaresma fantástica, que tenhamos feito uma quaresma muito bem preparada, meu irmão e minha irmã, com muita oração, com muito jejum, com muita abstinência, com confissão, para nós chegarmos a ressuscitarmos com Cristo, de fato, né? Para sermos pessoas novas, sermos pessoas diferentes, transformadas de fato. Que esse tempo da quaresma que nós vivemos possa ter nos trazido muitos frutos espirituais. Todos esses exercícios tenham nos fortificado ainda mais e nos preparado para este tempo novo, este tempo de vida nova que logo vai se iniciar. Eu não vou ler o evangelho de hoje porque ele é muito extenso, mas ele está em João capítulo 18, capítulo completo, e o capítulo 19 completo. Depois você leia na sua casa, medita. Mas o que eu gostaria de partilhar neste dia é que Jesus vem nos dar muitos exemplos, né, com toda a sua vida. Se nós seguimos Jesus, e Jesus nos convida a tomarmos a nossa cruz para seguirmos, então nós precisamos estar dispostos, meu irmão e minha irmã, a passar por coisas semelhantes ao que Jesus passou. Pois se ele é o nosso mestre e sofreu, por que nós, como servos, não sofreríamos? Não é mesmo? É claro que nós vamos sofrer numa proporção muito menor. Não dá para se comparar a paixão de Cristo com as dificuldades que nós enfrentamos na nossa vida. Mas nós precisamos procurar imitá-lo, procurar imitar a sua ação diante de todas as situações que ocorreram com ele. Jesus escolheu seus discípulos, escolheu aqueles que ele queria dividir a vida, escolheu aqueles com que ele queria dividir o exercício, o cumprimento desta missão que Deus Pai confiou a ele. E ele teve que lidar com pessoas que eram teimosas, ele teve que lidar com pessoas que eram desligadas, com aqueles que negaram, com aqueles que duvidaram, inclusive com aquele que traiu. Nós também escolhemos as nossas amizades, escolhemos com quem vamos dividir a nossa vida. E também temos que estar preparados com as limitações de cada pessoa e sabermos lidar, assim como Jesus soube, com as limitações dessas pessoas com quem nos relacionamos no nosso dia a dia. Temos que ter este olhar de amor, este olhar caridoso, assim como Jesus teve. Mas Jesus sabia de sua missão. Ele tinha consciência do que ele precisaria fazer, do que o Pai esperava dele. E nós? Nós temos de fato consciência da nossa missão? Nós conhecemos o que Deus quer para nós?
Nós aderimos verdadeiramente, assim como Jesus aderiu aos planos do Pai. Nós aderimos ao que o Senhor pede para nós em nossa vida, que Ele nos propõe. É claro que Jesus teve medo. Jesus sofreu uma dor incalculável. Mas mesmo assim ele disse ao Pai: Pai, que seja feita a tua vontade e não a minha. E nós, meus irmãos, mais uma reflexão que Jesus nos coloca. Nós queremos cumprir a vontade de Deus ou nós preferimos ficar presos às nossas vontades? Nós aderimos ao que o Senhor nos fala ou não? Nós queremos estar fazendo o que é mais prazeroso para cada um de nós. Mesmo diante de acusações, de questionamentos, de flagelações, de agressões, Jesus foi firme, Jesus foi fiel ao plano do Pai. Jesus não esmoreceu, Jesus não se dobrou, mas Jesus confiou em Deus, confiou neste projeto de salvação minha, sua, de todos nós. Nos amou com um amor supremo. Mas Jesus não renegou a sua fé. Não se absteve das vontades que o Pai queria. Foi fiel até o fim. E nós, por muito menos, meus irmãos, nós nos desiludimos, nós desanimamos, nós desgastamos, nós queremos abandonar a nossa missão, nós mudamos de religião, nós deixamos de confiar em Deus, deixamos de confiar na sua providência, nós renegamos muitas vezes a nossa fé, nós nos doemos por causa dos homens, por causa das pessoas, e não olhamos ao que o Pai nos concede, o que Ele nos dá, o que Ele nos pede. Né? E por que nós abrimos mãos desses nossos compromissos? Porque muitas vezes nós não queremos ter a nossa fé provada, nós não queremos passar dificuldades, nós não queremos sofrer. E a vida do cristão não é essa. Pois o nosso Mestre passou por este Calvário tão doloroso, passou por este Calvário tão desafiador, mas foi fiel ao Pai e cumpriu a sua vontade. E nós? Como que nós lidamos com isso, não é? Muitas vezes somos os cristãos do oba-oba. Enquanto está tudo bem, estamos lá louvando. Enquanto está tudo bem, estamos lá servindo. Quando vem as primeiras tribulações, quando vem as primeiras chateações, eu não vou mais. Eu vou desistir. Eu vou parar. E sabe por que isso acontece? Porque nós não conhecemos verdadeiramente a nossa fé, a nossa religião. Não conhecemos verdadeiramente os planos de Deus para a nossa vida. Porque quem ama, quem conhece, ama. E quem ama não abandona, quem ama não desiste. Por isso que Jesus não desistiu, porque ele conhecia o Pai, sabia de sua missão e entendia aquilo, e ele amava aquilo, porque o amor do coração dele era a nossa salvação. Por isso ele não desistiu diante de tanto sofrimento. E nós muitas vezes desistimos porque não conhecemos. Quando não conhecemos, nós não amamos. E quando não amamos, nós abrimos mão, nós desistimos. Olha a importância de nós termos consciência, de nos aprofundarmos na nossa fé, de nos aprofundarmos no seguimento de Jesus, no que o Pai nos coloca, no que a nossa Santa Igreja nos ensina, com toda a doutrina, com todo o magistério, com toda a palavra da Bíblia,
com toda a profundidade de uma religião fundada no Senhor há mais de 2000 anos. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Minha igreja. Está lá, meu irmão e minha irmã, pode procurar na palavra. Então nós precisamos sim conhecer verdadeiramente a nossa fé para amá-la, pois dessa forma nós não vamos desistir, nós não vamos abandonar. Ah, porque fulano falou isso para mim, porque o padre fez aquilo, porque o seminarista fez aquilo outro e o ministro fez não sei o quê. Para! O centro tem que ser o Senhor. O centro é Jesus. O centro é a Trindade Santa, meu irmão e minha irmã. É para o Senhor que nós servimos, não é para fulano, ciclano ou beltrano. Precisamos ter essa consciência. Precisamos ter esse discernimento. Precisamos pedir muita sabedoria para o Senhor. E muita fortaleza para suportar as provações, as tentações, as aflições. Mesmo depois de tudo que Jesus sofreu lá no alto da cruz, ele ainda disse: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. E nós continuamos negando Jesus, nós continuamos traindo Jesus através das nossas transgressões, das nossas iniquidades, das nossas misérias, da nossa soberba, do nosso egoísmo. Através dessas pequenas coisas, nós vamos crucificando Jesus, nós vamos flagelando Jesus, nós vamos renegando Jesus, renegando a nossa fé, fazendo o martírio dele se perpetuar a cada vez. Mas ele está lá, clamando por nós. Perdoa, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Meu irmão e minha irmã, este é o tempo de nós acordarmos. Precisamos deixar de estar na igreja e passar a ser igreja. Eu não estou cristão, eu tenho que ser cristão. Porque o estar é um estado, passa, acaba. O ser é a essência. Eu sou filho do meu pai e da minha mãe. É o que sou. Eu não estou filho do meu pai e da minha mãe. Assim tem que ser a nossa fé. Eu sou católico? Ou eu estou católico? Eu preciso ser. Preciso ser, ter esta verdade no meu coração. Professar a verdadeira fé. A fé que o Senhor nos coloca desde o tempo dos apóstolos que vem. Porque quando ele buscava seus discípulos, discípulo quer dizer aquele que segue, porque o mestre ainda estava com eles. A partir de hoje, quando Jesus morre, ele deixa seus apóstolos, porque apóstolo é aquele que vive, é aquele que testemunha. Já é um nível a mais. Então nós precisamos sair desse discipulado, que é estar discípulo. E precisamos ser apóstolos, ser aqueles que levam a palavra, ser aqueles que vivem o que o Senhor nos ensinou, o que Ele nos pede. Sermos cristãos. De fato, convertermos o nosso coração para sermos cristãos melhores. Precisamos sair deste olho por olho, dente por dente, de ficar guardando ressentimento, rancor, falta de perdão. Precisamos superar essas nossas misérias para viver em plenitude aquilo que Deus tem para a nossa vida, que é tão belo, que é tão rico. Jesus esvaziou-se de si mesmo, meu irmão e minha irmã, para nos dar uma vida nova. Que possamos também nos esvaziar das nossas vaidades, do nosso orgulho, da nossa soberba, da nossa autossuficiência, do nosso egocentrismo, nos esvaziar de tudo isso, para que possamos nos preencher do Senhor e ser aquele sonho que Deus sonhou para cada um de nós. Deus sonhou para você, meu irmão e minha irmã, sonhou para mim, sonhou no meu coração, no seu coração.
Nós precisamos ser este sonho que Deus tem. Precisamos nos esvaziar de nós, assim como Jesus fez, para podermos cumprir a nossa missão, para honrarmos aquilo que o Senhor nos convidou a ser quando nos criou, quando nos chamou filhos. Somente assim nós seremos capazes de cumprir a vontade de Deus. Pois realmente quando nós cumprimos a vontade de Deus é que nós temos uma vida feliz, uma vida plena, uma vida de paz. Sem isso, nós podemos percorrer o mundo todo, buscando, batalhando as nossas batalhas, os nossos interesses. E mesmo que consigamos tudo o que queremos, não seremos plenamente felizes, porque não estamos cumprindo a vontade do Pai para a nossa vida. Não estamos nos preenchendo do Senhor, estamos nos preenchendo das coisas do mundo. E isso nos faz ficar fracos, ficar sem sentido. Aí adoecemos, entramos em depressão, desanimamos da caminhada, perdemos a fé. Por isso precisamos nos esvaziar de nós e nos preencher do Senhor. O Senhor Jesus foi até o fim. Foi até o fim. Não desistiu, não desanimou, não esmoreceu. Guardou a fé. Que nós possamos também ir até o fim, meu irmão e minha irmã. Sem murmurar, sem questionar, sem duvidar. Precisamos ter esta confiança no Senhor, nesse Deus que nos ama, que nos chama à vida, que nos dá uma vida nova, esse Deus que é pura providência e misericórdia na nossa vida. Precisamos ser amor, porque o Senhor é amor. E toda esta paixão de Cristo, tudo que ele viveu foi para provar este amor genuíno, este amor verdadeiro por cada um de nós. Precisamos fazer valer cada gota de sangue derramada de Jesus. Porque foi por mim, foi por você, foi por cada um de nós que ele fez isso, que ele se doou. Que nós possamos meditar a grandeza deste dia, desta paixão que o Senhor passou para nos entregar uma vida nova. De fato, nos deixarmos envolver pelo mistério da sua paixão, morte, e daqui a alguns dias ressurreição, para ressuscitarmos com Ele, ressuscitarmos pessoas novas, ressuscitarmos corações novos, atitudes novas, ações novas. Porque o nosso Deus não é o Deus que está morto. O Deus da cruz é a cruz da vitória. Como muitos dizem por aí que nós adoramos um Deus morto, não. O nosso Deus é vivíssimo. Aquela cruz é a cruz da vitória. Essa cruz é a cruz da vitória, porque foi através dela que ele nos deu vida, nos deu salvação, nos deu a ressurreição. Nós não adoramos um Deus morto, porque ele mesmo nos garante em sua palavra: eis que estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. E ele está, meu irmão e minha irmã, ele está agindo, nos abençoando, nos iluminando, nos fortalecendo, pois ele nos garante o Espírito Santo e através dele nós temos esse preenchimento desse amor de Deus dentro de cada um de nós. Então que possamos viver intensamente este tempo quaresmal que se finda agora com essa Semana Santa. Vivermos com intensidade esta paixão do Senhor nesta Sexta-feira Santa, para ressignificar tudo isso e ressuscitarmos pessoas novas com Ele no domingo da Páscoa. Amém? Meu irmão e minha irmã, fiquem na paz do Senhor Jesus, no amor de nossa Mãe Maria. Que o Espírito Santo sempre nos ilumine e nos fortaleça, nos dê sabedoria em todas as nossas ações. Amém.